Olá, pessoal! Voltando agora com a nossa aula e estamos vendo os estilos de dança presentes no nosso país, tá? Então a gente já viu a dança criativa e a dança de salão. E agora a gente vai ver a dança da cultura popular. Então, a dança da cultura popular são pertencentes às culturas e carregam uma carga histórica e reflexos dos seus integrantes e ambientes das danças. Como no mundo existe grande diversidade de povos e culturas, as danças populares se diversificam muito e caracterizam fortemente a cultura que estão inseridas. Então, ela é o retrato da humanidade. Cada dança retrata aquilo que ela está vivendo ou no contexto onde ela vive, e isso se chama de cultura, né? Então as danças culturais, elas refletem esse aspecto, né? Qual é o aspecto do seu povo, como eles vivem, como é contada a sua história. Então tudo isso envolve a dança da cultura popular. Na arte popular, as diferentes maneiras de expressões encontram-se amalgamadas. Movimento, voz, músicas, instrumentos de percussão e objetos simbólicos ou alegóricos fazem parte de uma mesma expressão. Então, nas danças populares e de cultura popular, ele é muito presente esses objetos, alguns itens que eles utilizam aí para estar refletindo ainda mais a sua cultura, né? Então a gente consegue ver aí nessa imagem que ele usa uma espécie de um aparato ali nas mãos, onde ele está na forma dos seus movimentos ou das suas vestimentas, expressando ainda mais a sua cultura e não somente através da expressão corporal, mas também através dos seus adereços que podem estar constituindo aí a dança. A dança urbana. A dança de rua, ou street dance, é um conjunto de estilos de dança que possuem movimentos detalhados, dançadas nos guetos, festas e bailes dos grandes centros urbanos, envolvendo elementos de música, dança e arte. As músicas, independente do estilo do street dance, têm a batida forte como principal característica. Então a dança de rua é aquela dança muito urbana, ela é muito praticada nos grandes centros urbanos, nas grandes cidades, né? E faz parte de uma ideologia. As pessoas que praticam esse estilo de dança, elas têm aquilo num contexto muito impregnado no seu dia a dia. Ela não simplesmente é diferente da dança de salão, que você precisa ir lá no salão e você vai lá, tem uma vestimenta que você coloca naquele momento para estar praticando. A dança urbana não, a dança urbana ela é um estilo de vida, né? Então ela é muito diferente de todas as outras danças, porque ela envolve vários outros aspectos, como o quê? Os seus praticantes não se trata de um simples estilo de dança urbana, é um meio de vida que possui como principal elemento o grafite, o rap, o DJ, o MC, o b-boy, o big girl e a dança em si. Então a dança é um complemento de todo esse conjunto, tá? O hip hop também se apresenta como meio de resistência. As letras de suas músicas denunciam racismos e as desigualdades sociais. Então a gente observa que por mais que ela esteja aí presente nos grandes centros, mas ela ainda é uma dança dos guetos, né? Uma dança relacionada à cultura menos priorizada ou que deveria ser mais vista pela população e que na forma da cultura ela se torna presente numa forma de arte, né? E na verdade ela está ali relatando os seus problemas sociais, o contexto, os problemas onde aquela comunidade vive, e isso é transformado através da música, da dança, de todos esses aspectos que envolvem a dança urbana. Então a dança urbana é um estilo de vida e não somente um estilo de se dançar. A dança circular. Na década de 60, Bernard, bailarino e pedagogo da dança, iniciou um movimento de coleta e divulgação de danças folclóricas, populares e sagradas de diferentes povos e culturas, denominado dança circular. Praticada por grupos e geralmente de mãos dadas na roda. A dança circular tem o potencial de trabalhar tanto o aspecto físico quanto o emocional do ser humano. Essa dança é muito interessante a gente praticar na escola, por quê? Porque ela é uma dança que envolve todos os alunos, então a gente não tem aquela coisa da exclusão.
todos os alunos, um estimula o outro. Por quê? Porque a gente faz normalmente essas danças de mãos dadas, né? Isso faz com que todos aí criem o mesmo movimento, tenham o mesmo ritmo e façam uma socialização, né, desses alunos. Então é bem interessante essas danças, principalmente nas idades iniciais escolares. Por quê? Porque ela faz com que o aluno perca aquele preconceito de dançar, de eu me estimular a levantar, aquela vergonha que eu teria de ir lá sozinho para praticar a dança. Não, a dança circular ela traz todos os alunos de uma forma só. Então é bem interessante você trabalhar isso no seu processo pedagógico escolar para que você tenha a dança presente para os alunos e sem excluir ninguém. Então aqueles que não têm tanta aptidão para a dança vão estar ali participando de uma forma mais simples e objetiva. Visa incentivar qualidades fundamentais para a formação integral dos estudantes, tais como a cooperação, a confiança no outro, a integração socioafetiva e o respeito perante a diversidade cultural. Então aqui a gente observa que todos os alunos se integram de uma forma sem ter as exclusões, como eu já tinha citado, e aí induzindo os alunos a estar se manifestando culturalmente através da dança. A dança clássica, também conhecida como balé, é um tipo de dança que reúne uma série de técnicas e movimentos específicos. Por outro lado, o balé é o nome que permite fazer referência à peça musical composta para ser interpretada através da dança. O balé, normalmente conta uma história. Então a gente fala que o balé, ela tem a questão do balé de repertório. Por que de repertório? Porque ele traz consigo todo um contexto histórico que normalmente aí literal ou dramático, né, que conta uma história de um príncipe ou de uma princesa. Então sempre tem um contexto muito clássico e daquelas coisas da ilusão, né, do mundo fantástico. Então essa situação do balé clássico traz muito a esses tipos de histórias. E ele é bem praticado já em teatros e em grandes espetáculos, né? Por ser uma dança que necessita de um pouco mais de técnica. Um pouco mais, né? Não, muito mais técnica, na verdade. Porque é uma dança mais, assim, nobre, vamos colocar, entre os estilos. A dança clássica é composta de 5 posições, as quais foram registradas pelo dançarino, compositor e coreógrafo da corte, o francês Pierre, as quais são conhecidas como primeira, segunda, terceira, quarta e quinta posição. Esta dança surgiu durante o Renascimento, na altura em que os casamentos e os eventos aristocráticos eram celebrados com bailarinos da corte, os quais mostravam as suas destrezas. Com o passar do tempo, os movimentos e os passos foram se aperfeiçoando. Então, ela era uma dança que era já relacionada a uma apresentação. Os seus praticantes não praticavam simplesmente pelo simples fato do lazer ou do prazer em se dançar, mas sim com aquela obrigação de ter uma execução técnica muito aprimorada, né? Então ela era realmente uma apresentação, né? As pessoas paravam para assistir os balés. E isso se tornou muito presente através dos casamentos lá na época dos grandes impérios que tivemos durante a história. A dança moderna. Ela surgiu, na verdade, como realização dos ideais do movimento romântico, indispôs-se de modo positivo contra a artificialidade do balé clássico, estabelecendo como seu objetivo principal a expressão um impulso interior, mas também reconheceu a necessidade de formas vitais dessas expressões e aprendeu o valor estético da forma em si e por si mesma como seu complemento. Então, tirou aquela questão do balé, que era muito imposta como a técnica, e colocou o sentimento, né? Então ela tem as mesmas técnicas do balé, porém ela se torna moderna. Por quê? Porque eu vou transmitir o meu sentimento e não contar uma simples história através dos movimentos. Então essa parte da dança moderna é muito diferente por causa disso.
tá? Desvencilhou-se de tudo quanto existia até então e recomeçou do início. Assim, a dança tornou-se pela primeira vez uma arte independente, uma arte absoluta, como se costuma dizer na Alemanha, circunscrita completamente em si mesma, relacionada diretamente com a vida, sujeita à variedade infinita. Então, ela tem várias variações perante a sua humanização da dança. Tá? A dança contemporânea consiste em um estilo que utiliza várias técnicas para desenvolver e aprimorar o uso do corpo. Esse estilo de dança revolucionou os conservadores. O balé clássico, por exemplo. Os bailarinos contemporâneos utilizam movimentos livres, naturais e expressivos. Produzem a mesma técnica do balé, porém com espontaneidade, com o seu próprio prazer em se dançar. E para fechar, temos a dança e a pluralidade cultural. A escola deve presumir que o movimento é uma forma livre e única de cada indivíduo, expressar seus sentimentos, constituindo-se, portanto, em uma forma explícita de comunicação, que ajuda o aluno a aprender sobre o mundo e sobre si mesmo. Então, nessa forma aqui de dança, a gente observa que o aluno ele pode ali mostrar os seus anseios, as suas ambições a respeito da sua cultura e também da sua vivência como indivíduo, né? Vendo ele dentro da sua sociedade e também como um ser que pode ir transmitir sentimentos e prazeres em estar praticando a dança, tá? Então esses foram os nossos estilos de dança de hoje, tá? E espero ver vocês na nossa próxima aula.